vou falar sobre o sono do bebê, na verdade sobre o sono da Lily, que algumas pessoas me perguntam o que eu fiz para ter sucesso no sono da minha filha. Então, gente, eu acredito que todo mundo pode ter um bebê que dorme bem. No começo a Lily não dormia bem, ela acordava de hora em hora, a gente até falava que era telecena, porque de hora em hora ela acordava para dar o resultado, entendeu? E ela não dormia bem, gente, não dormia. E aí até que eu mudei de pediatra, porque... E essa é a primeira dica, tenha um bom profissional, porque no pediatra que a gente ia, eu falava pra ele, olha, eu acredito que a Lily tem refluxo, eu acho que ela tem a língua presa, o freno da língua presa, né? E ele falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Sempre me falou que tava tudo bem, sabe? E eu não confiava, porque a Lily chorava demais. Eu pensava, deve ter algum motivo pra ela estar chorando assim. E essa é a primeira dica, gente. Tenha um bom profissional que vocês possam confiar, porque a primeira coisa que você tem que saber é que seu bebê está bem. Porque se ele não está bem de saúde, provavelmente ele vai chorar, ele não vai dormir, porque ele não está se sentindo bem. E aí eu mudei de pediatra, e esse novo pediatra fez, gente, eu fui lá a primeira vez, ele me fez uma lista de perguntas, muitas perguntas. Perguntou tudo. Como era minha vida antes da gravidez, como eu me alimentava, como foi minha gravidez, como foi meu parto, se eu perdi sangue, quanto de sangue eu perdi, eu tive hemorragia. Até isso ele me perguntou e ele não sabia que eu tinha tido. Perguntou se eu tinha tido depressão pós-parto, se eu me sentia bem. Gente, perguntou tudo. Quais eram as minhas preocupações, e quando ele me perguntou isso, eu falei, eu acho que a Lily tem a língua presa, o freno da língua presa, e refluxo. Aí ele me perguntou, por quê? Por que você acha que ela tem refluxo? E essa pergunta eu achei ótima, porque mostrou que ele estava interessado em saber a minha opinião. E o outro médico nunca tinha perguntado nada. E eu falei, olha, ela tá tendo esse sintoma e eu acho que é refluxo. Ele falou, realmente, esse é um refluxo oculto. Geralmente as mães descobrem que o filho tem esse tipo de refluxo lá pelos 8 meses, quando o bebê já é maiorzinho. Ele falou, parabéns por você ter observado isso na sua bebê tão novinha, ela ia fazer 1 mês ainda. E aí ele passou um medicamento para ela, anti-refluxo, e cortou o freno da língua dela. Ai, gente, que dozinha. Então, isso já ajudou bastante, principalmente na amamentação, porque com o freno da língua que ela tava, me machucava bastante, era muito difícil a amamentação. E aí, depois disso, aliviou bastante. E a questão do refluxo, ele passou um travesseiro anti-refluxo pra ela também, que é um travesseiro que é, né? Esqueci o nome dessa posição. Diagonal? Não sei, não lembro. Porque aí ela não podia ficar deitada assim. Então ela tinha que ficar deitada mais assim, mais elevada. E aí ele passou um travesseiro especial pra ela de refluxo. Aí ele falou, e olha, ela chora porque você tem estimulado demais ela precisa dormir mais. Aí eu falei, gente, como eu tô fazendo alguma coisa errada? Pensava que tava fazendo tudo certo, né? E eu falei assim, como eu tô estimulando demais a minha filha? Comecei a pesquisar sobre o sono do bebê, comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a seguir consultoras do sono no Instagram, comecei a ler livros sobre sleep training, sobre o sono do bebê. E aí eu comecei, gente, a ver muitas coisas que, assim, algumas coisas que eu não fazia, algumas outras coisas que eu fazia errado. E nisso, que eu tava nessa procura de como melhorar o sono da Lily, tinha uma pessoa que postou na comunidade de brasileiros que ela trabalhava com bebês no Brasil, e se alguém tivesse precisando de alguma ajuda aqui, ela poderia se voluntariar para ajudar. E aí eu falei, eu acabei de ter uma bebê e eu tô tendo dificuldade, a gente pode conversar um pouco? Aí ela veio aqui em casa, ela me acalmou, ela falou que eu precisava estar calma para minha filha, que ela sentia segurança em mim. Se ela não tá bem e eu não estivesse bem, ela ia perceber que eu não estaria bem e ela ia ficar pior ainda. E realmente, gente, tinha dia que a Lily começava a chorar e eu começava a chorar também, porque eu não sabia o que fazer. Então imagina, né, a única pessoa que você se sente segura no mundo, você vai desabando, chorando lá. Você fala, meu Deus, eu não tenho chance nenhuma nesse mundo, né? Então ele precisa confiar demais em você, sabe? Ele precisa ter essa segurança, sabe? E você precisa estar sempre bem pro seu filho.
Aí eu criei essa consciência materna, sabe? Porque agora, seja lá o que acontecer comigo, para o meu filho eu preciso estar bem. Para a minha filha eu preciso estar bem. Então, gente, a primeira dica é essa: ter um bom pediatra. Porque a primeira coisa é que seu filho precisa estar saudável. Porque se ele não está saudável, ele não vai comer bem, ele não vai dormir bem. Então, para dormir bem, eles precisam estar saudável. Você precisa se certificar disso. A segunda coisa foi quando essa minha amiga veio aqui, ela me acalmou, ela falou que eu precisava estar calma e tudo. Ela me ensinou a fazer um ninho, gente. Esse foi instantâneo, assim, sabe? Ela me ensinou a fazer um ninho. Na primeira noite que a Lili dormiu com o ninho, ela dormiu 7 horas seguidas. Na segunda noite, ela dormiu 8 horas. Gente, assim, a Lili, como eu falei, ela acordava de hora em hora, telecena, né? E o máximo que ela já tinha dormido, assim, era 3 horas. Gente, quando ela dormiu 7 horas, eu não acreditei, sabe? Falei, meu senhor, existe saída. E aí, a outra coisa que eu fiz foi mandar a Lili pro quarto dela. Porque aqui, ela... o bebê faz muito barulhinho, né? Então ela fazia... Quando ela fazia... já queria levantar, já queria checar, ver se ela tava tudo bem. Porque como eu vi que ela... Fiquei sabendo não, né? O médico falou que ela realmente tinha refluxo. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu pensava, meu Deus, se acontecer alguma coisa e ela vomitar e ela se engasgar, então eu ficava muito atenta. E aí eu acordava, e aí geralmente eu acordava ela, e aí era aquele negócio, né? Quando eu mandei ela pro quarto dela, gente, ela... acredito que ela começou a dormir, tipo, 10 horas por noite, sabe? Gente, foi muito discrepante, assim. Começou a dormir muito bem. Aí, depois disso, que eu comecei a pesquisar, comecei a ver, eu vi que tinha rotina, que o bebê adorava rotina, que é uma coisa que eles gostam, porque eles não conseguem se comunicar, eles não sabem o que está acontecendo. Então, quando eles sabem o que vai acontecer, a hora que eles vão acordar, a hora que eles vão comer, a hora que eles vão dormir, a hora que eles vão brincar, é ótimo pra eles. Porque, assim, por mais que eles não saibam se comunicar, eles sabem o que tá acontecendo, sabe? Então, eu comecei a colocar uma rotina na Lili, né? Eu vi assim, quando ela tinha, tipo, 2 meses, eu colocava na internet, assim, rotina bebê 2 meses. Aí depois, rotina bebê 3 meses. Rotina bebê 5 meses. Fui fazendo assim até agora, até ela ter 1 ano. Que agora ela tá com 1 ano e 1 mês. E aí também li um livro da Encantadora de Bebês, que aqui nos Estados Unidos ela é bem famosa. E aí ela tem uma rotina que se chama Easy. Eat, Activity, Sleep and Yourself. Que significa comer, atividade, dormir e você, né? Um tempo pra você. Yeah! Pras mães. É isso aí. Então, isso melhorou muito, porque como a Lili tinha refluxo, o que eu fazia? Eu dava mama pra ela, eu tinha que ficar com ela 40 minutos no colo, porque eu não podia deitar ela logo. E tinha que ficar observando ela, né, pra ver se o leite não voltava e tudo. E aí, então, eu dava mamar pra ela, deixava ela 40 minutos no colo. Nisso, ela demorava uns 40 minutos pra mamar, depois mais 40 minutos no colo. Aí depois, às vezes, quando eu ia colocar ela pra dormir, pra deitar na cama dela, ela já acordava, porque ela já tinha descansado, já tava descansada, já tinha dormido. E mudava o cenário, ela acordava, o que tá acontecendo? Com essa rotina da encantadora de bebês, ficou muito fácil, porque eu desassociei a mamada com a dormida. Com a mamada com sono. Aí, o que acontecia? Ela dormia, aí quando ela acordava que eu dava mamar. E assim, é muito bom, porque eles não acordam naquela, vamos brincar. Eles acordam calminho, eles acordam se espreguiçando, nananã. Então, a Lili acordava, bom dia, minha filhinha, como foi seu sono? Pegava ela, dava mamar, ia conversando com ela, e ela ia acordando, se espreguiçando, mamava. E aí, depois eu fazia uma atividade com ela, a gente dava uma volta num quarteirão, enfim, fazia alguma coisa, e aí já era o tempo dela dormir de novo, tirar outra soneca. Gente, nos primeiros meses, a Lili dormia demais, assim, ela passou de um bebê que não dormia pra um bebê que dormia demais. Ela dormia, tipo, 2, 3 horas de soneca, ela tirava 5, 7 sonecas por dia, 8 sonecas por dia, sabe? Então, assim, o máximo que ela ficava acordada era 40 minutos entre as sonecas.
Então, assim, gente, melhorou demais. Eu ter um bom pediatra, fazer um ninho pra ela e levar ela pro quarto dela. E ter a rotina. Foi, assim, coisas impressionantemente importantes. Antes de fazer a rotina, antes de fazer tudo isso, eu comecei a ler um livro que o médico falava assim, né? Foi escrito por um pediatra esse, esse livro. Então, eu acho muito importante, assim, você ter referências de profissionais. Porque teve algumas coisas que eu vi que eram de mães, né? Assim, então, são experiências. A gente conta as coisas querendo passar a nossa experiência e ajudar dessa forma. Mas é muito bom você ter... como que se fala? Você ter certs de profissionais, sabe? Que sabem o que estão falando. Então, esse médico, ele falava assim, o melhor horário para o bebê dormir é às 6 horas da tarde. E a Lily, gente, ia dormir 11 horas, meia-noite, antes de tudo isso que eu falei pra vocês, né? Aí eu falei assim, meu Deus, meu sonho era colocar a Lily pra dormir 10h30, porque ela dormia lá pelas 11, meia-noite ela ia dormir. Eu falava, meu Deus, como que eu vou colocar essa menina pra dormir às 6 horas da tarde? E o médico falava, você consegue. O melhor horário para a criança dormir são às 6 horas da tarde, porque às 8 horas eles têm o pico de melatonina. É melatonina, né? O hormônio do sono. Eu não sei se eu tô confundindo com o da pele. Mas ele falou, então, é muito importante que às 8 horas eles já estejam dormindo para ele aproveitar 100% desse hormônio, sabe? E eu falava assim, gente, como que eu vou colocar minha filha para dormir esse horário? Eu falei, eu posso e eu vou conseguir. Se ele tá falando que pode e se ele tem experiência de bebês que já fez isso, porque eu não posso ser uma dessas. Comecei a fazer isso, gente. E o bebê, ele demora de 3 a 5 dias para entrar numa rotina. Então, por isso que às vezes eu não gosto de tirar muito a Lily da rotina dela. Tipo, de sair à noite, de todo final de semana tá fora, de passear. Porque se ela desregula, aí me demora até uma semana pra colocar ela na rotina de novo. Então, gente, imagina uma semana sem dormir direito. Não dá. Então, enfim. Aí comecei, e o médico falava, olha, cada dia que ela conseguir entrar na rotina, você coloca ela pra dormir 1 hora mais cedo. Então, a Lily ia dormir lá pela meia-noite, comecei a colocar ela pra dormir às 11, 10h30. Quando eu via que ela tava dormindo naquele horário, colocava mais cedo, às 9. Aí comecei a colocar às 8. Gente, quando eu cheguei nas 8, eu não acreditava, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, minha filha dorme às 8 horas da noite. E aí, comecei a subindo. E aí até que cheguei nas 6 horas da tarde, gente, foi inacreditável. E eu acho que assim, é difícil eu lembrar agora, porque ao mesmo tempo que parece que o tempo passou muito rápido, quando eu tava vivendo naquilo, parece que era tão devagar, e agora parece que foi muito rápido. Mas eu acho que a Lily com 2 meses... 2 meses? Não. Acho que a Lily com uns 3 meses ela já dormia às 6 horas da tarde todos os dias. E, gente, ela é um reloginho. Ela dorme 6 horas da tarde até hoje. Ela tem 1 ano e 1 mês. E assim, se dá às vezes 5h30 e ela tá fora e ela começa a ficar irritadíssima, porque ela quer a rotina dela. Ela quer o banho dela, ela quer a cama dela, ela quer o quarto dela, pra ela já ir, sabe, dormir. Gente, eu acho incrível isso. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas você tem que acostumar ela a tentar dormir ela um pouco mais tarde. Gente, eu já tentei fazer ela dormir às 7 horas, 7h30, assim, mas ela não quer. Ela quer dormir às 6 horas da tarde. Ela fica irritadíssima quando passa das 6 e ela não está dormindo. Mas assim, agora que ela fez 1 ano, ela é um pouco mais flexível de vez em quando, porque às vezes ela vai dormir até beirando às 7, sem ficar muito irritada, mas antes ela ficava irritadíssima, chorava. Agora ela já fica mais ou menos. Tem um dia na semana que eu vou fazer uma aula, e a aula termina às 6, a gente tem um jantar, né, pra confraternizar com a sala. E aí, então, geralmente eu chego 6h30 em casa, e ela ainda tá mais ou menos assim, ela não tá muito... Mas aí eu procuro não sair muito da rotina dela pra não ter trabalho, muito trabalho depois. E, gente, outra coisa que eu fazia também, eu tinha um aplicativo
desde o segundo dia de vida, eu acho, da Lili, né? Não, tô exagerando, porque eu acho que no segundo dia de vida dela eu saí do hospital. Eu acho que com uma semana eu baixei um aplicativo que eu tinha tudo, assim, o horário que ela dormiu, o horário que ela acordava, o horário que eu troquei a fralda dela, o horário que ela mamou, porque às vezes eu me esquecia, né? Ela começava a chorar, eu falava, gente, por que ela tá chorando? Aí ela no aplicativo olhava e falava, tá, faz tipo 3 horas que ela mamou, eu precisava dar mamar pra ela de novo. E na minha cabeça parecia que fazia tipo 20 minutos que eu tinha, meia hora que eu tinha dado mamar pra ela, porque as coisas passam muito rápido e você fica perdido no tempo. Então, isso me ajudou demais. Às vezes eu olhava, pum, faz, nossa, 3 horas que eu troquei a fralda dela, preciso trocar a fralda de novo. Então, o aplicativo me ajudava demais. Eu acho que foi assim. Ai, gente, enfim, essas coisas foram as coisas que me ajudaram a fazer a Lili dormir melhor. Tentei falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas não tem como, gente. E muitas outras coisas que eu teria que falar, sabe? Que eu pesquisei, que eu vi. Mas é muita coisa. Eu posso fazer um segundo vídeo sobre mais coisas mais, né? Enfim, a gente tem que ficar de olho também nos picos de crescimento da criança, no pico de desenvolvimento, porque nessas fases eles também ficam mais fora da rotina, sabe? A Lili foi o que eu aprendi também, que eu achava assim, que existe bebês que não dormem bem e bebês que dormem bem, e que seria assim pra sempre. Mas não, gente. O bebê que dorme mal, ele pode dormir bem, sabe? Você pode treinar ele pra dormir bem. E o bebê que dorme mal, tem noites que ele... Oh, sorry. E o bebê que dorme bem, tem noites que ele também pode dormir mal, sabe? Então, nada é concreto, nada é inflexível. O bebê é muito flexível. Ele é um ser humano, ele tá se desenvolvendo. Como a gente tem vezes que a gente faz muitas atividades, trabalha demais, pensa demais nas coisas, fica cansado, assim, sabe? Não vê a hora de deitar e descansar e dormir. O bebê é a mesma coisa. Tem dias que eles fazem muitas atividades, correm, mas quer dormir, quer tranquilidade. Mas tem dias que eles ficam de boas, eles não querem fazer nada e chega a noite e não quer dormir também. Então, gente, é a mesma coisa. São seres humanos crescendo, se desenvolvendo e com certeza a gente pode ajudar demais, demais em muitas coisas na vida do nosso filho. E um bebê que não dorme bem, isso é possível que seja prejudicado até em fase escolar, gente. Eles podem ter menos atenção, sabe? O foco deles é comprometido. Então, gente, se você vai pesquisar sobre o sono do bebê, é muita coisa e, assim, importante, sabe, gente? É muito, muito, muito importante. Então, assim, não é fácil você treinar o seu bebê pra dormir bem, pra dormir no mesmo horário. Mas é assim, é um trabalho de um mês que vai te deixar, sabe, uma vida inteira tranquila, sabe? Que você vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Então, acho que vale muito a pena. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo.